Espero que você agora já esteja um pouco mais animado e entusiasmado em descobrir a sua missão e saber de que você foi feito com um propósito de vida, de uma das marcas, transformação do mundo onde você está. Você não vai transformar todo o mundo, mas pelo menos ao redor de você haverá mudanças a partir de você, logicamente. Agora nós vamos pensar sobre o perfil da vida. O que eu preciso pensar? Né? Quais seriam as perguntas que eu devo responder para eu poder descobrir, né, essa caminhada atrás do propósito, da missão da minha vida? O que eu preciso responder? Nesta parte, nesta lição, eu quero colocar primeiro 3 perguntas que podem nos ajudar. Há outras, mas creio que as outras podem se encaixar um pouco dentro destas 3. Mas estas perguntas, elas devem ser respondidas claramente, objetivamente, porque assim eu vou poder trabalhar a minha característica, os meus elementos que Deus me deu para poder ser alguém transformador. Transformador no ambiente onde eu estou. E transformador significa mudanças. Quando nós ficamos sempre na mesmice e não queremos mudanças e rejeitamos o novo porque temos medo, isso pode ser algo frustrante para você descobrir o propósito e a sua missão. Algumas perguntas, ou melhor, 3 perguntas simples que podem fazer e levar você a descobrir essa missão. Primeira pergunta que nós temos é o quê? O que é uma pergunta, poderemos dizer assim, o que eu vou fazer? Podemos completar. O que eu vou pensar? O que? Qual é o objetivo que eu tenho especificamente que me caracteriza e me leva a um objetivo? O que eu vou fazer? Então você pode fazer muitas coisas, mas há uma ou duas ou algumas que vão levar você a ter uma terrível paixão. Então, por exemplo, eu lendo alguns livros, e especialmente um livro sobre inovação, ou os inovadores, quando eu leio as biografias desses homens que nós temos hoje, os computadores, a gente pode pensar que os computadores são uma produção ou uma criação do século XX, XXI. Mas estamos profundamente enganados. Quando nós vamos atrás da história do computador, vemos que no século XVII, XVIII, haviam pessoas que estavam respondendo essa pergunta. O que eu posso fazer para que as contas sejam mais rápidas, os resultados sejam mais ágeis? Então, quando eu penso nesse o que, significa o que eu vou fazer, né? O que eu vou pensar, o que eu vou agir. Então, essa é uma pergunta que eu chamo pergunta da vida. O que? Então, pode ser ensinar, pode ser palestrar, pintar, curar, comprar. Muitos verbos podem vir na sua mente agora. Então, esse é o que. A segunda pergunta é onde. Onde eu vou fazer o que eu vou fazer? Onde vou fazer? Então, podemos dizer que o que é a ferramenta que você vai usar no lugar. Onde? Então, voltando um pouco às histórias das biografias, né? Vamos pensar
um homem, uma mulher que tenha se destacado no mundo da política. Margaret Thatcher, por exemplo. Você e eu podemos não concordar com a sua ideologia política, mas ela sabia o que e onde fazer. Entende? A mesma coisa, Martin Luther King, pastor batista, ele sabia o que fazer e onde fazer. Então, são duas perguntas que estão muito próximas, muito juntos, lógicos, porque são perguntas que vão fazer para você responder para a sua vida. E a terceira pergunta é o como vou fazer. Então, o como significa o seu estilo, a sua maneira de ser. O jeito de ser do Miguel, que às vezes eu não gostava, e nem gosto de quando olham de uma maneira negativa, ele fala assim, o jeitão de fulano. Olha, esse é meu jeitão. É o jeito que Deus me fez. Né? É muito desgostoso a gente falar para uma pessoa, olha, seu jeito é ruim. Pode ser que algumas coisas ele precisa de ajuda, mas o jeito dele, o jeito dele. Não há jeito correto, nem há jeito incorreto. Cada um tem as suas marcas de personalidade. Então nós devemos trabalhar, claro, as nossas personalidades, as nossas maneiras de ser. Então, mas não podemos confundir o jeito, né, com a falta de educação, por exemplo. Nós temos pessoas em alta autoridades que você vê na televisão respondendo de forma grosseira. Isso é falta de educação. Né? Falando palavrões, os políticos ali se degladiando no Congresso, nas câmaras de vereadores, enfim. Isso já deixa de ser o jeito, o estilo pessoal. Ali já é falta de educação, de controle próprio. Porém, estas três perguntas são respondidas pelos 5 elementos que Deus te deu. Pelos 5 elementos. O que eu vou fazer? Onde eu vou fazer? E como eu vou fazer? São os elementos que Deus te deu que vão dar a resposta a estas três perguntas. E é por isso que é importante, então, analisar a sua vida. Por isso que eu ensino aos líderes que a primeira pergunta que um bom líder se faz é quem eu sou. Porque quando ele responde quem eu sou, ele começa a responder também essas três perguntas. Ele começa a descobrir o que, onde e o como. E Deus deu as ferramentas para que o que seja respondido, o onde seja respondido e como seja respondido. São perguntas da vida para cada indivíduo. Essas três perguntas são respondidas de formas diferentes. Por isso que os pais precisam ter muito cuidado com as crianças, com os adolescentes, porque eles podem direcionar bem para a vida, para o sucesso, para o êxito, ou podem criar pessoas, meninos e meninas, homens, futuros homens, de forma distorcida. Então, essas são as perguntas, três perguntas que você e eu precisamos responder. Então, eu já respondi o que eu vou fazer, e onde eu vou fazer e como eu vou fazer. Você já viu, se você visitar o meu site, está lá a imagem do site, tá? O que, como e onde. Então, é exatamente o que todos nós devemos fazer. Mas não somente essas perguntas da vida, nós temos que ver um pouco o mundo onde nós estamos. Eu preciso conhecer o mundo onde eu estou. E esse mundo é dado em duas direções, ou duas perguntas também. Como eu me organizo, né? A organização. Como eu sou de organizado? Sou pouco, muito, médio organizado, sou estruturado, gosto das coisas organizadas, isso faz parte do estilo. Eu sou organizado, sou agendado. Como que eu sou? Tá? Isso é importante nós sabermos também. E a motivação. Motivação. O que motiva mais a sua vida? Você é motivado por fazer coisas. Né? Há pessoas que elas são terrivelmente entusiasmadas em fazer coisas.
né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer coisas, né? Eu gosto muito mais de estar fazendo as coisas dentro daquela minha realidade do que outras coisas que vamos tratar também. Então, o que eu preciso ver? Como eu me organizo e, em segundo lugar, o que eu gosto, o que me motiva mais? Fazer coisas ou estar com pessoas? Então, quando eu vejo que é fazer coisas, então eu não vou me tornar um relações públicas, por exemplo, alguém que tem que dialogar com as pessoas, ou um representante, não sei, de alguma instituição que precisa se relacionar com pessoas. Então, há duas áreas em que eu preciso analisar minha vida para eu poder fazer aquilo que é importante para realizar a minha missão. Então, em essas duas situações eu preciso ver organização e motivação. Então, é importante ver o quanto eu me organizo, como eu me organizo e como eu me motivo, o quanto eu me motivo. Então, dentro destas duas perguntas, ou melhor, dentro destas duas etapas, das três perguntas e deste mundo da organização e motivação, é que os 5 elementos vão trabalhar para você ter um bom trabalho, um bom ministério, onde você vai desenvolver a sua missão de vida cristã e de vida do cidadão. Então, Deus deu para você, lembrando, né, dons espirituais, coração, habilidades, personalidade e experiências. 5 coisas que você tem na sua vida. Claro que essas coisas que você está vendo aqui, talvez você tenha ouvido algum pregador, algum ensinador, porque não é novidade, né? Está nas escrituras, estão os pregadores, há diversos pregadores que usam estes ensinos, mas eu quero passar para vocês uma forma mais direta, objetiva, no sentido de você aprender e aplicar na sua vida. Então, desta maneira, então, nesta aula, eu quero que você lembre destas perguntas e deste mundo. 3 perguntas. E este mundo que se organiza e se motiva. E estas 5 coisas que você tem na sua vida. Enxergando esta realidade, você vai, com certeza, com maior fidelidade a Deus, a palavra e a sua formação que Deus lhe deu, se tornar alguém com grande sucesso, êxito, alegria, satisfação, sendo alegre. Por isso que Paulo dizia, né, que poderia estar, e poderia e devia, e estava muito feliz com o pouco ou nada, e sabia passar necessidade, porque ele tinha esta resposta às perguntas e sabia responder muito bem ao mundo que se organizava e ao mundo que o motivava. Então, nos vemos na próxima aula e espero que você esteja aproveitando o melhor possível. Então, até mais, um abraço e nos vemos na próxima aula. Que Deus te abençoe.